quase boa noite já, né, pessoal? Tudo bem? Bom, a gente trouxe o Paulo, ele é da Ocam, ele é um fundo que a gente utiliza bastante na nossa plataforma, tá? E a gente gosta muito da estratégia que eles usam, e a gente trouxe o Paulo principalmente para falar do cenário, um pouco de como utilizar os fundos multimercados nesses momentos, porque muitas pessoas tinham Uhum. fundo multimercado e sofreram as quedas e às vezes não entendem como funciona, e hoje é o dia acho que mais importante para o Paulo poder falar a visão do fundo e como que esses fundos multimercado tem a estratégia para passar pela crise, porque a gente sabe que momentos de crise no mercado, eles são cíclicos, né? A gente teve em 2008, hoje a gente está tendo uma outra crise. Como enfrentar isso para que a gente passe por esse momento de tormenta, mas com boas oportunidades, né? Então, Paulo, tá nas tuas mãos. Perfeito. Bom, eu acho que assim, até começando por esse seu ponto, né, o fundo multimercado, nesse momento, ele acaba sendo um fundo que tem uma característica muito desejável. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, no fundo DI, você está com um rendimento ali de baixo risco, em função da Selic que o Banco Central fixa, você sabe exatamente o que é, e o mandato do gestor é seguir aquele indexador. Você está num fundo de bolsa, você está achando que a economia vai crescer ou que os ativos vão ter uma valorização grande por algum motivo, porque o juro vai ficar muito baixo. Então você vai para um fundo de bolsa, mas o mandato do fundo é justamente te dar uma correlação com a bolsa. Ele pode até bater a bolsa, mas normalmente ele vai ter uma correlação. A vantagem do fundo multimercado é justamente poder ajustar as posições e os mercados de acordo com o cenário. Então, bom, pode ser que o cenário estivesse bom para a bolsa e agora está ficando melhor para juros. Então, a gente consegue ajustar isso. Ou o cenário era bom para ficar comprado em bolsa e agora é vendido em bolsa. Então, você consegue adaptar suas posições de acordo com a característica de cada momento. Acho que essa é uma vantagem muito grande dos fundos multimercados. É uma vantagem bastante desejável no tipo de ambiente que a gente está vivendo agora, porque até, por exemplo, você conseguir, mesmo que seja um gestor excelente de bolsa, nós temos alguns fundos de bolsa também excelentes na Ocam, mas você vai estar disposto àquele ativo. Então, o mandato é esse. Então, o multimercado, você consegue um ajuste ali no mesmo instante, né? Você não precisa nem de um dia para o outro, você zera uma posição e abre outra se você achar que o cenário mudou e justifique isso. Então, é um fundo que tem uma agilidade que, nesse momento que a gente está vivendo, de um ambiente muito fluido, né? Um ambiente muito volátil, com muita incerteza, ele traz uma característica muito adequada para a gente conseguir lidar com o ambiente que está posto hoje sobre a mesa. Então, acho que é um pouco isso, a vantagem do multimercado. E aí, obviamente, você vai adaptar o perfil de risco e tudo, mas dentro do perfil de riscos, você escolhe o mais adequado para você, em maior ou menor medida, ele vai estar justamente se adaptando a essas mudanças. E eu acho que, se a gente pensar aí nesse último ano, até foi um período de muita adaptação, muita necessidade de adaptação, né? As discussões mudaram. Os últimos anos têm sido assim. Então, é bem interessante você ter pelo menos uma parcela do patrimônio alocada nesse tipo de ativo. É a forma um pouco como eu vejo. E até vamos lá, a gente começou o ano
com um cenário que parecia que um crescimento mais moderado estava se colocando, e agora, por exemplo, a gente está tendo que se adaptar a um cenário que a gente vai passar aí provavelmente pela maior contração de atividade e a maior resposta em termos de políticas econômicas que a gente já viu e provavelmente que a gente vai ver nas nossas vidas, né? Então, é um ambiente bastante desafiador, bastante complexo, e que você ter agilidade, você ter uma capacidade de processamento de informação é muito importante. E isso também acaba que uma gestão profissional ela leva uma vantagem grande sobre a capacidade que as pessoas físicas individualmente têm de se adaptar ao cenário. Então, um pouco essa introdução que eu queria fazer. E como é que você vê, assim, por exemplo, a gente hoje vem falando muito com os clientes porque a gente tinha um cenário de juros altos, aonde Uhum. que, né, você incentivava ao investidor a não tomar grandes riscos, né? E não que hoje precisa ter grande parte do patrimônio, mas a questão é, você tirou um cenário de 14% ao ano, de Selic, 12% ao ano, hoje nós temos um cenário de 3% com viés de baixa ainda. E o que você imagina hoje que para os próximos anos que a gente possa ter, que um cliente possa pensar assim, olha, quanto eu poderia destinar para o meu multimercado, se bolsa é mais fácil eu ir para via multimercado, ou se eu compro um pedacinho de bolsa e compro um pedaço de multimercado também, porque multimercado, além de bolsa, ele tem outras estratégias, né? Uhum. Como que você vê esse cenário hoje, principalmente para o investidor? Porque eu acho que o bom aqui é ver uma cabeça de gestores falando para investidores, né? Uhum. Deixa eu então fazer uma pequena uma pequena introdução antes de chegar na sua pergunta, que é o Até se cenário você de me juros. permite, Paulo, Claro, pode tudo falar. bem? Tudo bom? Tá aí no som aí? Estamos escutando. Ô, Paulo, complementando inclusive o que o Felipe está falando, meu nome é Marlon, tudo bem? Eu entrei um pouquinho Tudo bem, mais Marlon? atrasado, tudo jóia. Eu queria saber também por que os multimercado agora, inclusive nesse momento que a gente está, a gente tem visto que ele tem um pouquinho mais de preferência no S&P, ou seja, na Bolsa Americana, do que no próprio Ibovespa. Então, acho que é legal também você também passar isso para a gente. Tá. Então, vamos lá. Vamos começar com a questão dos juros, né? Eu acho que como foi perguntado, a gente tinha uma taxa de juros que lá em 2016 chegou em 14%, ficou em 14% até 2016, de repente ela caiu, chegou em 6,5%, e a história que a gente conhecia até aquele momento é que o Banco Central ele cortava juros, fazia um movimento suficiente, ficava algum tempo parado, normalmente esse período variava ali entre 3 e 9 meses, logo depois começava a subir. E esse ciclo de 2016 ele foi completamente diferente, porque você teve um corte, um período de estabilização, e de repente o ciclo seguinte foi um ciclo de corte novamente. E aí a gente chegou num juro de 4, um pouco acima de 4, ficou mais um tempo parado e, de novo, um outro ciclo de queda. Foi uma coisa completamente atípica para a nossa experiência, e isso está inserido num mundo que está concedendo muito estímulo monetário. Hoje o mundo é um mundo de inflação baixa, crescimento baixo e juro baixo. Acho que esse é o trinômio que a gente tem visto basicamente na maioria das economias. Os países que hoje têm problema de inflação, que não podem fazer isso, são relativamente poucos. Então, na nossa visão, se a gente não tiver um problema fiscal, e isso é uma possibilidade que acaba crescendo aí com os ruídos que a gente tem visto nos últimos tempos, mas não é a probabilidade principal. Se a gente não tiver um problema fiscal mais sério,
a gente também vai ter que conviver com juros mais baixos do que os patamares que a gente viu em toda a nossa história. Acho que isso é mais permanente. Bom, tendo isso em vista, você vai precisar de compor uma carteira com ativos mais arriscados. Acho que isso não tem também muita dúvida. As pessoas que estavam confortáveis com o CDI lá em cima de lá atrás de 2 dígitos, esse CDI hoje não existe mais, não tem perspectiva de voltar, portanto não é uma questão de você segurar um ano ou 6 meses ou 1 ano e meio até voltar a ter um rendimento mais alto, não é mais isso. E as pessoas precisam, de novo, elas precisam rentabilizar o patrimônio, né? A riqueza delas. Em relação aos fundos multimercados, eu acho que eles são provavelmente a opção talvez mais atraente nesse sentido, porque você pode, justamente calibrando o perfil de risco, você escolher qual é o melhor ponto na curva para você e contar justamente com uma gestão profissional de uma equipe que está olhando aquilo 24 horas por dia, está olhando o que está acontecendo no Brasil, está olhando o que está acontecendo lá fora, está analisando quais são as interações desse tipo dos eventos que estão acontecendo aqui e lá fora também. Qual é a melhor opção? E até entrando no seu ponto do S&P com o Ibovespa, por que o S&P performa melhor? Na verdade, se a gente olhar o que está acontecendo de forma geral com os Estados Unidos tende a ser melhor, porque assim, é a economia mais flexível, então ela acaba sofrendo um problema sério e realmente está passando por um problema sério. Eu só vou dar um dado para também não ficar muito maçante, mas se a gente olhar o que aconteceu aí nas últimas semanas, o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos superou todos os empregos que foram gerados desde a crise de 2008. Você teve aí um volume de pedidos de auxílio-desemprego que atingiu 26 milhões de pedidos, enquanto você criou 22 milhões de empregos desde 2008. Então, você vê o tamanho da magnitude da crise. Mas, da mesma forma, é uma economia que é muito dinâmica, tem um investimento em tecnologia muito grande. Você pega as maiores empresas da Bolsa Americana, elas estão muito ligadas à questão tecnológica. Empresas que têm uma tecnologia, que têm um investimento em tecnologia mais forte, elas tendem a ser mais beneficiadas nesse momento do que empresas tradicionais. Então, isso tudo acaba que são questões que a gente leva no nosso processo de investimento para decidir a alocação de qual ativo vai ser mais interessante para aquele momento. Aqui para o Brasil, a gente tem, por exemplo, questões muito mais... A incerteza acaba sendo maior, porque em cima de tudo isso que tem derivado do coronavírus, e aí são realmente uma crise numa magnitude de escala incomparável com o nosso histórico anterior. A gente pode pegar aqui, hoje saiu uma prévia da utilização de capacidade na indústria, agora já de abril, você vê que a magnitude da queda é completamente desproporcional que a gente teve, mesmo em 2008, em qualquer outro ponto do passado. Você acaba levantando dúvidas sobre qual é a capacidade de reação, qual é a velocidade de reação de uma economia desse perfil, mesmo com juros mais baixos, dado que você tem esse questionamento fiscal, dado que você tem um aumento de aversão a risco, que está batendo no CDS brasileiro, dado que você tem uma questão política que continua muito sensível, né, muito fragilizada, você tem uma necessidade de delinear uma política fiscal de mais longo prazo, né? Você tinha uma dívida PIB, uma relação dívida-PIB, que é um indicador de solvência do país, que tinha toda uma perspectiva de se estabilizar ali um pouquinho abaixo de 80% há 2 meses, 3 meses atrás, e agora você tem uma perspectiva que ela vai se aproximar de 100%. E aí, dependendo da hipótese que você faz, ela estabiliza ou não. Então, você vai precisar de medidas adicionais ali para reforçar esse cenário. Então, o Brasil acaba sendo um país que é um pouco mais questionado, e isso tem impactos também sobre o setor real. Acaba que não é sobre só o setor financeiro.
Os impactos são muito mais generalizados. E não sei Legal. se... Não, acredito que isso, o que eu imagino, e assim, que seria uma das perguntas, né? Vocês já têm teses pensadas principalmente para esse problema fiscal que possivelmente pode se agravar? O que isso pode resultar num futuro aumento de juros ou não? Ou isso está descartado, talvez aumento de imposto? Qual via que você acha que, assim, teoricamente, esse governo poderia tomar? Lógico que acho que é muito prematuro, porque ainda estamos no centro do furacão, né? Talvez a gente não Sim. saiba a magnitude, mas vocês já imaginam isso? Qual linha que devem puxar isso? Certo. Excelente pergunta. Eu acho que o primeiro ponto, e esse ponto ele tem que ser muito reforçado, é que agora a gente está no olho do furacão. Nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que manter o maior número de empresas vivas e pessoas vivas. Você precisa dos dois. Então, você precisa de medidas muito fortes, e não tem jeito. Quem tem a capacidade de fazer isso é o governo. O governo é o grande transferidor de recursos, tanto quando a gente pensa de uma parte da sociedade para outra, quanto é o grande transferidor de recursos do futuro para o presente, se a gente pensa em termos de dívida. Então, ele é quem tem o papel de fazer isso. Ele é que tem essa capacidade, porque as empresas vão ter dificuldade de arrumar, de conseguir crédito sem ajuda agora. Pode ser que uma Petrobras não tenha, uma Vale não tenha, mas uma empresa pequena, uma empresa média, ela vai ter muita dificuldade, porque ela vai estar sempre ali na beira de quebrar. Num momento desse, você ficar 1 mês, 2 meses fechado, é uma situação crítica para uma empresa pequena. Mesmo para uma grande, mas a grande pelo menos tem uma capacidade melhor de reagir a isso. Então o governo, sem dúvida nenhuma, vamos falar assim, o ente que tem que tomar atitude, e está fazendo isso. Agora, as medidas têm que ser temporárias. E isso também eu acho que está sendo bastante reforçado, mas é aquela história, você precisa todo dia, de novo, tentar combater ideias ruins que sempre surgem. Por exemplo, a gente teve uma votação agora recente com a elevação do benefício de prestação continuada, quer dizer, uma despesa permanente que entrou dentro de um arcabouço de um programa temporário e acaba que gera uma dor de cabeça para o futuro. Provavelmente isso vai ser considerado inconstitucional e não vai para frente, mas gera a necessidade de uma reação para o executivo fazer. Acho que esse tipo de medida acaba sendo muito ruim. E a dificuldade, a fragilidade na articulação política, ela acaba levando a um questionamento maior sobre a capacidade de fazer isso. Mas, se a gente for olhar a maioria das medidas que foi aprovada até aqui, e apesar de ser um pacote muito grande, né, um pacote que, se a gente pensa em medidas de crédito e com efeito primário e de liberação de compulsório, é um pacote que chega a uma magnitude de quase 1 tri, então é um volume realmente de dinheiro bastante fora do padrão que a gente normalmente faz um pacote. Agora, num segundo momento, a gente vai precisar de reformas. Eu acho que essa aí é a grande questão. Num primeiro momento, você vai para a emergência. O que a gente precisa para manter as pessoas e as empresas vivos? Num segundo momento, o que você precisa fazer para o governo ficar vivo? Né? No final, ele vai estar com essa dívida na mão. Então, o que você faz? Numa condição mais benéfica, mais benigna, o que você teria? Você teria o mercado dando mais tempo para o governo, então ele conseguiria fazer um processo de reformas, de reestruturação de despesas obrigatórias, de reforço no teto,
e aí você consegue fazer uma trajetória de consolidação fiscal, mas você precisa das reformas para fazer isso. Sem reformas não tem muito jeito, você vai ter que recorrer ao aumento de imposto. E aí o teto também acaba estourando. Mas esse é um processo que ele acaba sendo também um processo procíclico, porque se você faz as coisas certas, o mercado reage da forma certa, você paga juros menores e, portanto, a sua posição de solvência fica fortalecida. Se você faz as coisas erradas, e aí realmente o que vai acontecer é que você vai ter uma curva que vai começar a ficar muito inclinada, você vai ter que pagar juros muito altos para emitir um pouquinho mais longo, você vai pagar, como você tem uma parte da dívida que está ligada à inflação, você acaba tendo uma inflação um pouco mais alta, isso também aumenta a carga de juros, então você acaba que é um processo procíclico. Se você se comporta de forma adequada, isso acaba tendo um processo que se realimenta. Caso contrário, você tem a consequência para o outro lado. Eu acho que quando a gente olha o que tem acontecido, apesar de todo o ruído, a gente vê uma vontade ainda de ter uma pauta positiva, né? Se você pensar o que aconteceu por exemplo, a Câmara quer tocar um projeto de reforma tributária, tinha uma discussão com o Senado, teve uma briga, inclusive, pelo protagonismo, quem ia tocar o projeto. Então, antes da briga, da crise do corona, a gente tinha até uma possibilidade, uma pauta bem positiva para esse ano. Ia passar uma reforma tributária? Talvez não, mas eu acho que você ia passando outras medidas e ia andar com a pauta da reforma tributária. Em algum momento você consegue emplacar isso e terminar o processo, mas me parece que ela ia andar esse ano. E, ao mesmo tempo, você tem outras coisas que não são constitucionais que você consegue, passando por lei ordinária, lei complementar. Tem o projeto de autonomia do Banco Central, que é uma questão mais de sinalização do que uma coisa que vai fazer uma grande diferença para o Banco Central que a gente tem hoje, mas seria um sinal positivo você blindar um órgão do governo de gerência política, que a gente não sabe quem é o novo presidente, daqui a 2 anos a gente tem uma nova eleição, pode de novo gerar uma discussão sobre quem vai ser quem são os candidatos, qual vai ser o perfil, mas seria uma forma boa de botar uma questão mais institucional na parte de condução de política monetária. Então, acho que tem coisa a ser feita, tanto na parte fiscal, quanto numa parte que ajuda uma pauta econômica e ajuda a dar um sentimento melhor ali em relação à economia. Agora, uma outra questão que eu acho que também vai ter que ser feita é uma boa discussão sobre o que você faz para melhorar a produtividade da economia. Como é que você tem para melhorar processos, para diminuir a carga de burocracia que os empresários têm que fazer para tocar o dia a dia das empresas. Então, essa também é uma pauta que pode ajudar bastante a ter um crescimento e aí te ajuda no fiscal, né? Porque se você consegue crescer um pouco mais, aumenta as receitas mais do que proporcionalmente ao PIB no primeiro momento. Então, acaba que tem um ciclo virtuoso aí também. Eu acho que a única dificuldade que a gente tem hoje são os choques que a gente está sentindo, né? A gente dava para ver que a gente estava começando a entrar nos trilhos, a gente tinha tudo um cenário bem desenhado, né? E aí a gente acaba tendo uma derrapada abrupta e aí começa a vir, né? Começa a vir tudo numa derrocada, né? E sem dúvida. Eu acho que esse foi a mais dificuldade que a gente está tendo aí para tomar algumas decisões, né? Eu só queria te perguntar... Eu acho que até botando em perspectiva isso que você falou, era muito comum a gente ouvir, depois da crise de 2008, escutar o argumento, bom, essa crise é uma crise que acontece uma vez a cada 100 anos, é a maior crise que a gente já viu na vida, um esforço monumental ali dos bancos centrais para conter os impactos dessa crise, um impacto em atividade gigantesco. E
um pouco mais de uma década depois, a gente está numa crise que parece que deixa essa de 2008 bem para trás. Se as magnitudes de queda que a gente está escutando hoje de PIB, só para citar um outro dado também, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela, há algum tempo, ela falou de uma contração de 5% no PIB da zona do euro, e mais recentemente agora, ela falou que pode chegar a 15% de contração de PIB. Quer dizer, é uma destruição de riqueza, né, de renda monumental na economia. Isso acaba que tem efeito mesmo depois que você resolve, né? Porque uma coisa é você resolver a questão da epidemia. Isso aí, em algum momento, vai ser resolvido, ou por estratégia de distanciamento social, ou porque vai encontrar uma vacina, ou porque vai ter um tratamento, mas, enfim, é de se esperar que, em algum momento, você tenha uma solução para isso e as pessoas comecem a voltar para a vida normal dentro do possível. Agora, a gente tem uma segunda rodada, uma segunda onda, que é o impacto econômico disso. Várias pessoas perderam o emprego, uma insegurança muito grande. Então, quem é que vai estar disposto a tomar crédito para comprar um carro ou para comprar um apartamento? A pessoa não sabe se a empresa dela vai ser viável no pós-corona. A pessoa não sabe se vai manter o emprego dela mesmo depois do pós-corona, e se ela perder, se ela consegue arrumar um emprego de novo. Então, é uma mudança Paulo, muito grande. Isso eu acho que é bem importante. Eu até ia perguntar sobre essa segunda onda, como que a UCAN, né, a Casa do UCAN, está vendo esse impacto, vamos falar assim, direto, né? Que a gente sabe que o Brasil, 63% hoje do PIB são em serviços, né? Isso. Então, essa porrada dessa postergação de decisões com o empresário, toda a parte de serviço vão estar acontecendo no nosso mercado interno. Como que o UCAN está vendo isso? Qual é o médio e curto prazo aí que a gente vai estar recebendo esse impacto dessa segunda onda e como sair, né? Vamos falar, se a gente está falando com alguns investidores aqui, pequeno, médio investidor que está vendo o multimercado, como que a gente, de repente, vai tentar tirar ensinamento dessa crise? O que a gente esperar para esse curto, médio prazo aí, Paulo? Certo. Boa pergunta. E aí, eu acho que o que a gente deve esperar daqui para frente? Bom, eu acho que junto com o corona, a gente está passando agora por uma questão de dificuldade de ler e de ter uma opinião forte sobre o processo político, que é uma coisa que vai ser central para o pós-corona também. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você consegue fazer uma trajetória fiscal crível, você vai ter prêmios de risco que acabam subindo, e tem que subir porque a sua dívida vai ser maior e o seu crescimento vai ser mais baixo. Então, faz sentido esse movimento. Mas, por outro lado, fica mais contido. Se você tem um processo mais caótico, que pode até andar, como andou no ano passado, mas se ele é mais caótico, com idas e vindas, esse prêmio de risco ele tende a ser mais alto. E isso é uma coisa que, como eu estava falando do multimercado, a característica do fundo é justamente ser um fundo muito adequado, muito apto a ler e a se ajustar a cada um desses momentos. Por exemplo, se você está tendo uma melhora do ambiente, com uma maior visibilidade e uma perspectiva de crescimento um pouco maior e com juros mais baixos ainda assim, porque a inflação deve ser muito baixa, a gente tem 1,5% de inflação para esse ano, ano que vem também não vai chegar na meta, então é um período que ajuda a ter uma política monetária mais estimulativa, mais frouxa. Nesse ambiente, você pode ter uma posição primeiro na parte mais curta da curva de juros, que aí você vai se apropriar do primeiro movimento, dos movimentos de corte do Banco Central, depois vai ter uma
um movimento de compressão de prêmio lá na frente, então você alonga um pouco isso, pode ir para a Bolsa, porque talvez ela tenha um desempenho bom nesse momento também, por conta do maior crescimento, com juros mais baixos. Então, o multimercado se adaptaria muito bem a isso. E da mesma forma, se a gente for para o cenário oposto, porque aí você pode justamente mudar a sua posição para se adequar a uma taxa de juros mais longa, mais alta também, porque os prêmios de risco estão subindo. Então, você consegue navegar bem nesse cenário, mais do que um fundo que seria 100% dedicado conseguiria. Então, acho que não tem muito como ter uma bola de cristal agora. Eu acho que o que caracteriza muito esse cenário de hoje é um cenário de incerteza. Que incerteza é pior do que risco, porque risco, pelo menos, você sabe como as coisas devem se comportar, é muito pouco provável acontecer tal evento, é muito provável acontecer o outro. Na hora que você tem um aumento de incerteza, você não sabe. Então, é o que eu estava falando agora há pouco da previsão de crescimento do ECB, né, da zona do euro. Pode ser 15% de queda, pode ser 5%. No passado, você falaria 15% é praticamente impossível de acontecer, 5% já é dificílimo. Hoje está no jogo. Está no jogo. Então, não tem muito mistério. É ficar reavaliando, tomando a temperatura da atividade o tempo todo, aferindo a disposição dos bancos centrais em tomar o risco, o quanto eles vão fazer, o que vai ter de pacote fiscal, quanto isso vai afetar a dissolvência, qual vai ser a dinâmica disso, tentar ler o mercado. E isso é uma coisa que uma gestão profissional também consegue fazer de uma forma mais eficiente, com o volume de informação que a gente consegue ter acesso e a velocidade de informação que a gente consegue acessar também. E você vai fazer alguma pergunta para ele? Pode? Não, e a gente queria até também que você, Paulo, falasse um pouco da Alcan, para que porque as pessoas conhecem por nós, a gente fala, mas a gente gostaria que você falasse um pouco da empresa, né, e qual que é a história da empresa, para que as pessoas conheçam mais. Justamente porque a gente sabe que vocês foram premiados, né? Como tem o Oscar, né? Vocês foram premiados com alguns fundos aí esse ano aí. Me corrija se eu estiver errado. Acho que o CAN tem aproximadamente 10 bilhões aí sobre gestão, isso. Sendo que 80% hoje da carteira de vocês está em multimercado, é isso? E 20% alocação em bolsa. É isso mesmo? A de grandeza é essa. E é isso. A Alcan é uma casa que tem 10 anos de vida. Ela, na verdade, era gestora de um banco de investimento. A gente fez o spin-off, né? A gente fez a separação. Hoje, a Alcan é uma gestora independente e é uma equipe que está junto há muito tempo. Você tem vários executivos da empresa que estão trabalhando juntos aí há 10 anos. A gente teve a entrada de algumas pessoas já há bastante tempo também, mas teve uma renovação. Mas mesmo essa renovação foi uma renovação que foi muito mapeada, ela foi muito feliz, porque o Duda, que é o nosso principal sócio, ele também já tinha trabalhado com essas duas pessoas, que é o Fernando Chibante e o Pedro Dré. Então, foi uma mudança que foi completamente suave. A gente já sabia o que esperar, quem eram as pessoas, que sabia que tinha uma cultura que era muito parecida com a cultura da Alcan. Todo mundo na Alcan veio quer dizer, as pessoas que já têm mais experiência vieram das melhores escolas de gestão do Rio de Janeiro. Então, tem um período grande de experiência. E a gente tem uma característica também interessante que, como você falou, a gente tem essa divisão entre multimercados e fundos de bolsa, mas mesmo nos nossos fundos multimercados, a gente tem um percentual alocado em bolsa maior do que a média.
E isso feito de uma forma muito detalhista, porque o Duda, que é o nosso principal gestor, ele é um gestor que tem a carreira dele foi uma carreira de gestão de renda variável, principalmente. Ele participa de todas as discussões de renda fixa, ajuda bastante, a gente discute bastante, mas ele tem esse DNA dele. Então dá para deixar aqui com o Felipe. Felipe vai ficar conversando 3 dias com ele. Felipe também falar em bolsa. Felipe... eu gosto um pouquinho. Certamente, certamente. Acho que é uma excelente conversa. Acho que ele teria muito a acrescentar. Mas ele tem esse perfil, então a gente acaba que a gente tem um fundo que acaba sendo complementar. Ele tem uma correlação mais baixa com a indústria, que tem um perfil mais de renda fixa, e quando entra no fundo, quando entra com uma alocação de bolsa, mais uma posição em índice, por exemplo, mais uma coisa direcional, a gente olha muito o lado micro também. A gente parte do lado macro, mas a gente olha o lado micro com muito detalhe. Então tem um diferencial aí mesmo nos fundos multimercados, né? Os fundos que não são estritamente de bolsa. Isso também não quer dizer, só também para fazer uma ressalva, e aí está a beleza do multimercado, isso não quer dizer que a gente tem que ter uma alocação que é majoritariamente em bolsa. Normalmente a gente espera que tenha 2/3 da alocação em bolsa e 1/3 em juros e câmbio. Mas se a gente achar que a melhor posição daquele momento é juros, a gente vai ter uma alocação muito maior em juros, porque justamente a gente está se apropriando da característica do fundo. No fundo, o nosso mandato é esse, é gerar rentabilidade para os clientes de acordo com o perfil de risco que eles escolheram. E é isso que a gente vai fazer. Mas, vamos falar assim, equilíbrio, se a gente pegar numa janela muito grande, uma janela de 5 anos, 6 anos, provavelmente a gente vai ter essa divisão. O que acaba que torna o nosso fundo um fundo complementar, porque você melhora o desempenho da carteira sem aumentar o risco a que você está exposto. Eu já vou te passar uma pergunta, então, aqui, Paulo. Fizeram uma pergunta para você, para saber sua visão. Paulo, qual a sua visão sobre a medida tomada para dar autonomia ao Banco Central de poder comprar títulos de dívida para ajudar na liquidez do mercado? E como que os fundos podem se beneficiar com isso? Certo. Bom, eu acho que essa é uma medida controversa. Você pode defender com alguns argumentos, mas ela também traz questões que, para um país do perfil do Brasil, são questões bastante relevantes. Tá? Você ter o Banco Central americano, por exemplo, que é uma instituição muito sólida, com credibilidade muito grande, um histórico de bons serviços, de racionalidade econômica, de ortodoxia ali de várias décadas. Então, ele fazer isso é uma coisa. No caso do Brasil, acho que a gente tem uma história diferente. O nosso histórico é um histórico mais delicado. Bem ou mal, a gente teve um Banco Central há não muito tempo que foi bastante questionado já na condição de política monetária. Então, você dar um instrumento adicional desse tipo de certa forma, pode gerar um questionamento maior. Tá? Eu acho que tem um lado que você poderia justificar, que é o seguinte: bom, o Banco Central, no momento de crise, no momento que o mercado pode ficar completamente disfuncional, e aí você não ter uma determinação eficiente de preço, faz sentido você dar poder a um ente do governo para entrar e corrigir uma distorção que poderia ter um efeito em cima da economia real muito grande, porque você, como o preço está disfuncional, você pode gerar uma quebradeira, por exemplo. Isso é uma possibilidade. Então, você dá um poder para ele fazer numa situação atípica, com monitoramento de outros órgãos, e aí tem a questão lá do rating mínimo de crédito, você tem o próprio Banco Central está falando que
usaria isso de uma forma muito cirúrgica, muito pontual, para eventos muito específicos. Isso aí não seria uma questão para ele entrar e fazer uma grande atuação no mercado, um grande programa de compra. Não parece que é isso que está na cabeça dele, mas pode gerar um questionamento. Então, eu acho que é uma medida mais complexa para a gente adotar aqui no Brasil. O impacto em cima de fundos, a gente não carrega, por exemplo, a gente não tem muito impacto porque a gente não carrega dívida corporativa. Então, acaba que não tem um impacto relevante. Você pode, para alguns tipos de fundo, né, fundos de debêntures e tudo, você pode ter um alívio, né? Você poderia ter uma fuga de investidores desse tipo de fundo, e aí você sabe muito bem como é que acaba esse tipo de corrida, né? Porque são fundos que têm uma liquidez, o ativo que esse fundo carrega, ele tem uma liquidez que não é tão grande. Se você tem uma grande fuga, o preço que o gestor consegue vender aqueles títulos para fazer caixa e pagar os resgates o preço pode ser muito baixo, então você pode ter essa classe de ativos sendo dizimada. Então, de certa forma, uma coisa que o Banco Central faz pode ajudar, sim, fundos que tenham um percentual relevante, ou sejam dedicados a esse tipo de ativo, mas eu acho que, por outro lado, é uma medida que normalmente você deveria esperar ser usada com muita cautela, de forma muito específica, muito cirúrgica pelo Banco Central. Eu acho que, como país emergente, eu acho que o Banco Central ele tem que o Banco Central e o nosso Tesouro Nacional eles têm que se comportar de uma forma mais cautelosa, vamos falar assim, do que os de países desenvolvidos. Não dá para a gente achar que a gente consegue fazer um programa como foi, por exemplo, o Fed com as hipotecas lá em 2008. A gente não pode ter um programa desse tipo, porque, bem ou mal, isso aí pode virar um questionamento mais sério em cima da própria autoridade monetária aqui dentro. E a mesma coisa, só para fazer o gancho também, já que seria o outro superpoder, vamos falar assim, que a PEC de guerra dá para o Banco Central, que é a questão também dele poder comprar a parte mais longa da curva, né? Normalmente, ele já atua na parte curta, mas você sempre pode argumentar que a parte curta é uma operação de liquidez, né? Ele está fixando a Selic, então, se ele fixa os juros, ele tem que fornecer a quantidade de moeda que o mercado demanda. E ele faz isso comprando título público via compromissada. É a forma que o Banco Central atua para controlar a liquidez. Então, isso já tem na parte curta. Agora ele ganhou o poder de fazer isso na longa. Nessa parte longa, eu acho que o grosso da operação faz sentido o Tesouro conduzir. E o Tesouro tem feito isso, né? O Tesouro até já não é de hoje, já tem, em outras crises ele já fez isso, ele tira um pouco do risco do mercado, quando o mercado não consegue gerir adequadamente o volume de risco que ele está carregando. No passado, o Tesouro já fez essa recompra da parte longa e aí emite mais na parte curta, então você alivia um pouco o impacto em cima da curva. Na nossa opinião, o impacto primordial também dessa vez tem que ser conduzido principalmente pelo Tesouro. Mas o Banco Central pode atuar como uma linha auxiliar, com a vantagem que o Banco Central não tem uma restrição orçamentária tão nítida quanto o Tesouro. O Tesouro ele tem que se financiar. O Tesouro ele é um devedor líquido. Então, ele até tem o caixa dele, ele tem um colchão, que ele chama de colchão de liquidez, ele consegue ficar alguns meses sem emitir, ou ele pode comprar a parte longa da curva e emitir curta, que não tem tanto problema, mas ele é devedor, então ele vai ter que ir a mercado para captar. O Banco Central não teria essa restrição, então ele tem um mandato mais amplo, mas, de novo, para um país emergente também carrega mais risco, né? Ô, Paulo, a gente, né, como assessores aqui, a gente está em contato direto com os clientes aqui,
e você tem alguns assessores do nosso escritório que estão assistindo certamente a live, e alguns clientes também, né? E o que você falaria esse cliente que de repente tem o CAN, de repente seja ele o retorno absoluto, que com esse mercado todo que nós vivemos aí, que foi uma coisa descomunal, o que você falaria hoje para ele que está, poxa, o fundo deu isso negativo, ele deu, o que você falaria hoje? Qual que é a palavra dessa tranquilidade para esses clientes, inclusive para os assessores, está chegando nosso cliente, o que o CAN falaria nesse momento, né? E emendando essa pergunta, depois você responde, a gente hoje está mais numa espera ativa em cima que a gente está vivendo nessa bolsa, né? Vamos esperar, ou a gente tem algumas oportunidades de ouro. O que você diria sobre isso? Seriam as duas. Tá, certo. Bom, como eu estava falando da beleza do programa, do fundo multimercado, né? Eu acho que o retorno absoluto ele é um fundo que eu acho muito bom para esse tipo de evento que a gente está passando. É óbvio que a gente está passando por uma janela muito difícil, então nessa janela muito difícil ele vai ter uma volatilidade muito maior. Desculpa, deixa eu ajustar aqui. A volatilidade tenderia a ser maior, mas a gente ajusta também as posições para manter o mandato. Não é que a gente está correndo um risco maior do que o que deveria, o que nosso mandato. Não é isso. A gente ajusta o risco justamente para poder navegar nesse período mais complexo. Mas como você falou, como a gente pode operar tanto comprado quanto vendido, em bolsa, juros, câmbio, a gente pode escolher o ativo da vez, ou pode operar em todos, se for o caso. Então, a gente consegue, nesse fundo, ter uma carteira que tende a ser muito ganhadora. O que eu quero dizer com isso? Bom, toda crise ela vai ter sempre ganhadores e perdedores. Você vai ter uma parte da economia que vai ter um desempenho melhor que outra. A gente estava conversando agora há pouco de serviços, né? Serviços tem uma participação muito grande no PIB. Então, por exemplo, você vai ter a parte mais ligada, por exemplo, a turismo sendo muito afetada, mesmo depois da crise, mas ao mesmo tempo a parte mais ligada à tecnologia, comércio eletrônico, por exemplo, essa parte tende a ser ganhadora nesse atual ciclo. Então, você consegue ajustar suas posições para justamente ficar com os ganhadores do processo. E se a gente chegar ali na frente e falar, não, mas agora mudou, porque a gente está entrando num outro estágio do ciclo, agora não é mais isso, agora os ganhadores e perdedores são outros, a gente vai ajustar de novo ali as posições. Nos juros, a mesma coisa também, juros e câmbio. A gente pode... Bom, se a conversa agora é um ciclo de política monetária mais agressivo, né? Vamos lá, se a gente tivesse num ambiente normal, o que eu te falaria? Bom, inflação hoje, se ela for problema, o problema é porque está muito baixa, não porque está muito alta, e a atividade hoje está muito baixa. Então, assim, seria um sinal verde para o Banco Central cortar bastante. Então, a gente poderia, se as coisas clarearem, poderia aumentar uma posição para refletir isso. Obviamente, hoje é um cenário que está muito delicado porque tem a questão política em cima, então a gente não está nessa ponta tão agressivo. Mas a gente pode justamente ir adaptando a cada ponto do cenário de acordo com a evolução ali do cenário e captar justamente a melhor carteira para cada ponto ali, para cada dia ou para cada mudança de cenário que a gente perceba, mesmo que seja ao longo do dia. Acho que é um pouco essa visão. Acho que o fundo multimercado ele navega muito bem nessas janelas. Se vocês olharem o desempenho do retorno absoluto, eu acho que aí é uma vantagem a gente ser uma casa que tem um histórico mais longo, né? Se você pegar uma janela do retorno absoluto, você vai ver que o desempenho dele é muito bom.
Então, você pode até ter um mês ou outro que o desempenho não seja tão bom, porque, enfim, mudou o cenário, mas a gente se adapta a essa mudança e dali para frente se habilita, vamos falar assim, a se apropriar dos ganhos dessa nova etapa. Então, eu falaria muito isso. E para quando você também entra num fundo do perfil do retorno absoluto, que é um fundo que tem uma vol um pouquinho maior, também é importante isso, você ter um pouco mais de paciência. Você não ficar olhando tanto o retorno dia a dia. Lógico que a gente procura sempre estar próximo para explicar o que a gente está fazendo, o que a gente está vendo, por que a gente tem posição A, não tem a posição B. Então, a gente procura muito isso, mas justamente como a gente está passando por um ambiente de uma vol muito elevada e de uma incerteza muito grande, às vezes um dia não é tão bom, mas aí dali a 2 dias você recupera tudo. Então, eu olharia em janelas um pouco maiores, assim, de alguns meses, e aí realmente você vai ver que o fundo sempre teve um desempenho muito bom. Paulo, eu acho que eu queria agradecer a tua presença aqui com a gente. As tuas explicações foram muito importantes aqui. Eu acho que você conseguiu enriquecer bastante a ideia do que a gente está passando e dentro desse furacão, né, que a gente está atravessando. E muito obrigado pela parceria aí, porque a gente já utiliza já o CAN há muito tempo, então esperamos depois que tudo passar, que voltando ao passado do coronavírus, né? Porque agora né? Que tudo volte ao normal, a gente faz algum evento juntos aqui, trazer vocês aqui para bater um papo com todo mundo e a gente tá mais perto aí. Claro, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é importante, principalmente nesses momentos, né? Porque quando vai tudo bem, quando o cenário está mais fácil, assim, sempre o cliente está sempre mais confortável, né? Mas eu acho que nesses momentos é muito importante a gente estar próximo a vocês, aos clientes, justamente para estar dando um conforto. O que a gente está vendo, o que a gente está fazendo, por que a gente está achando isso, e também enfim, nessa proximidade, o cliente ganhar um conforto e ganhar uma segurança de estar num fundo multimercado com uma vol um pouquinho mais alta, e conseguir conviver bem com isso. Acho que eu acho que é importantíssimo vocês abrirem essa janela, essa oportunidade para a gente ter esse contato. Muito obrigado. Agradeço também, Paulo, pela oportunidade. A gente fala que sempre a gente, nesse momento que a gente está passando com toda a crise que se aconteceu aí por conta do Covid, a gente acaba sempre estudando mais, sempre ouvindo mais. Então, é um momento muito de reflexão. Eu acredito muito que a gente aprende muito nesses momentos, né? E você, justamente estando próximo, junto da gente, junto do nosso cliente, junto dos assessores, acho que cada vez mais enriquece esse contato para a gente enriquecer mais os clientes com informação. Então, agradeço muito de coração pelo seu tempo aí. Obrigado, Marlon. Eu que agradeço. E lembrar que tudo passa, né? Tudo Exatamente. passa. Exatamente. É isso aí, Paulo. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço, viu? E estaremos juntos aí sempre. Um abraço. Até mais, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não consigo.